Tudo bem, pessoal? Nessa parte agora da aula do nosso curso, a gente vai falar aqui sobre a classificação programática, que também é uma classificação obrigatória, só que ela não é padronizada quanto aos códigos. A padronização é no nível conceitual. Então você deve ter programas em todos os entes da federação. Na União, atualmente, esses programas são categorizados como finalísticos, gestão e operações especiais. Pode ser perfeitamente aceitável que no seu estado, seu município, você categorize seus programas de outra forma, como por exemplo, essenciais, auxiliares, complementares. Onde você vai bater o martelo quanto a isso? Não é na LOA, é no PPA. Na hora que você elabora um PPA é que você amarra qual é a classificação dos programas que você vai ter. Ou seja, você deve ter programas. A categorização dos programas e a nomenclatura dos programas é variável. Outro ponto importante diz respeito a uma parte que não dá para mexer, que é as ações. Existem 3 tipos de ações: projetos, atividades e operações especiais. Esses 3 tipos de ações, eles não pode ser, por exemplo, criado um 4º tipo de ação. E esses 3 tipos de ações, cada um desse tipo, possui um conceito. E se você tiver um gasto que está associado a esse conceito, você deve enquadrar corretamente esse gasto na respectiva ação. Ou seja, não existe margem de flexibilidade para, se um gasto ele é projeto, para você lá, o gestor lá municipal ou estadual, no âmbito da sua discricionariedade, querer mudar algo que conceitualmente deve ser padronizado para toda a federação. Então, esses são os 2 alertas que eu faço na classificação programática. Então, vamos lá? Então, ela é obrigatória e ela é parcialmente padronizada. E aí, continuando, você tem os programas, você tem a ação e o subtítulo. Na União, os programas são finalísticos, gestão e operações especiais. E aí você tem os tipos de ação: projeto, atividade e operação especial. Isso aqui, só para deixar claro, esse aqui que a gente acabou de ver, isso aqui é na União. Ou seja, não é obrigado a um estado ou município chamar de finalístico, apoio, finalístico, gestão ou operação especial. Não é obrigado. Ele pode chamar se ele quiser. Quem vai dizer isso? O PPA. Agora, é obrigado que União, estados, Distrito Federal e municípios usem essa nomenclatura aqui. Então não tem para onde correr. Um projeto, um gasto do tipo projeto, ele vai ser projeto em qualquer entidade da federação no Brasil. Um gasto do tipo atividade, ele vai ser atividade em qualquer ente da federação do Brasil. Não tem escapatória, perfeito? E aí qual é o conceito? Porque esse conceito você deve levar para a sua vida, certo? Para você que vai elaborar o orçamento. Então, primeiro, na hora que você elabora a LOA, você vai ter códigos para atividade, você vai ter códigos para projetos e vai ter códigos para operações especiais. Você já tem que ter os códigos. Tem que ter os códigos, não tem por onde correr. Perfeito? E aí, o que significa uma atividade? É um conjunto de operações contínuo e permanente. E o projeto é um conjunto de operações limitadas no tempo. Então, projeto é limitado no tempo, atividade é contínua. Outro ponto importante: resulta num produto ou serviço necessária a manutenção da ação do governo. E os projetos, expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo. Então, enquanto a atividade ela mantém a atuação governamental, o projeto ele amplia a atuação governamental. E aí, ponto importante, é vedada a utilização dos elementos da despesa 41, 42, 43, 45, 81. Esses elementos da despesa, eles estão relacionados com transferências voluntárias ou com transferências constitucionais. O 41, 42, 43, 45 são transferências voluntárias. O 81 são as transferências constitucionais / legais. E aí o que acontece? Se você é uma transferência, obrigatoriamente você já vai ser uma operação especial. Então, por exemplo,
Operação especial já vai ser isso aqui, ó. Vai ser o elemento da despesa 41, 42, 43, 45 e 81. Certo? Por quê? Porque qualquer transferência vai ser um gasto do tipo operação especial. Perfeito? Seria isso daí. Aí, continuando. No âmbito da União, existe o subtítulo. O subtítulo, até existe esses códigos, às vezes, no município, no estado. Não tem problema, pode ter lá. Na União, o subtítulo ele é usado como localizador. Ou seja, você usa o código 0001 quando você quer dizer que uma ação é do nível global. Então, só para voltar aqui no nosso slide, se eu colocar aqui, por exemplo, o código 0001, eu digo que essa ação é no âmbito nacional. Se eu usar o 0002, eu digo que essa ação, esse gasto, é no âmbito do exterior. Aí você vai perguntar, como é que eu vou fazer um gasto no exterior? No âmbito da União, você tem, por exemplo, os gastos com as embaixadas. É uma ação do tipo, cujo subtítulo é 0002, perfeito? Então avançamos aqui. Isso aqui a gente vai pular. E aí vamos para a 10ª dinâmica. Eu vou passar para você um dever de casa. E aí qualquer coisa você pode até parar o vídeo, faz sua pesquisa e depois você volta. Então qual é o dever de casa? Preste atenção na dinâmica 10. Como o seu ente categoriza os programas. Então, eu acabei de dizer para você que no âmbito da União, os programas são separados em finalísticos, gestão e operação especial. Na União é assim que funciona. Aí eu te pergunto, como é no seu estado? Como é no seu município? Qual é a classificação que é usada? E aí outra pergunta, você localizou na sua LOA o que é projeto, o que é atividade, o que é operação especial? Então faça esse dever de casa, depois vai lá no fórum, dá a sua resposta, certo? Que depois eu vou lá olhar e faça alguma colocação, alguma contribuição. Beleza? Então, missão, busque e depois poste no fórum o link para nós discutirmos. Ou seja, para a gente fazer uma discussão, fazer um diálogo em cima da sua pesquisa. Ou seja, exemplo, professor, no meu município não separem programa. Isso é grave. No meu município os programas se chamam de tal tipo. Eu observei que as ações realmente só são essas três. Operação especial, projeto, atividade. Pronto. É uma pesquisa. Aí você diz, qual é o seu município? Ah, eu sou da cidade de Ribeirão Preto. Eu sou da cidade de Petrolina. Pronto. É isso que eu quero de você. Beleza? Um dever de casa aí para você. Você vai demorar aí talvez 20 minutos ou mais, porque você vai ter que entrar na LOA, pesquisar do seu município, vai ter que dar uma lida, vai quebrar aí um gelo em relação a como ela está estruturada. Perfeito, pessoal? Então, o tempo foi dado, não tem mais nada para fazer, porque nesse ponto aqui, você, na verdade, vai interagir comigo no fórum e a gente vai seguir nossa aula. Agora a gente vai falar da classificação por fonte. A classificação por fonte ela é muito interessante, porque ela não existia na Constituição de 88, ela não existia no modelo da Lei 4.320, mas ela foi sendo criada em função de uma necessidade que a própria Constituição impôs, que é, olha, eu tenho que aplicar o mínimo de recursos em educação. Eu tenho que aplicar o mínimo de recursos em saúde. Isso começa a deixar o orçamento mais engessado. E não é só questão do engessamento. Se você coloca que a cada R$100, por exemplo, do IPTU, certo? R$25, que é 25%, vai para o ensino, não basta colocar na lei, não basta colocar na Constituição, não basta colocar na lei orgânica do município. É preciso que alguém vá lá e cheque se isso está acontecendo. E o que poderia estar acontecendo ao longo do ano? Poderia ser que ao longo do ano o IPTU você arrecadou, sei lá, 10 milhões, certo? Vou até dar um exemplo, 10 milhões. 10 milhões de IPTU. E desse IPTU aqui, 25%, que é 2 milhões e 500, tem que ir para o ensino. Aí eu te pergunto, se esses 2.500 têm que ir para o ensino, certo? Eu preciso garantir que durante o exercício, já que isso está vinculado, eu não pegue esse dinheiro, pague outras coisas e no final do ano eu dou um jeito de gastar 2 milhões e 500 de qualquer jeito. Isso é errado. Então, à medida que você vai arrecadando desses 10 milhões do IPTU, que esses 10 milhões é do ano todo, à medida que você vai arrecadando esses 10 milhões do IPTU dividido ao longo de todo o ano, a cada vez que você arrecada, 25% tem que ir para educação. E aí,
A classificação da despesa programática não permite isso. A classificação da despesa quanto à natureza, que vai ser depois dessa, não permite isso. E nem a funcional permite isso. Então precisou-se criar uma nova classificação. E aí a classificação por fonte é o instrumento criado para assegurar que receitas vinculadas por lei a finalidade específica sejam exclusivamente aplicadas em programas ou ações que visem a consecução desse objetivo. As fontes de destinação de recursos agrupam determinadas naturezas de receita conforme haja necessidade de mapeamento dessas aplicações, segundo diretrizes estabelecidas pela SOF. Ou seja, você está vendo que eu estou falando da classificação da despesa, mas nesse slide eu só falei de receita. Porque, como eu falei, o foco aqui é o dinheiro entra e eu já sei para onde ele vai. Qual é o dinheiro? O dinheiro é receita do IPTU. Para onde ele vai? Ele vai ser aplicado em educação. Ou seja, a classificação por fonte, ela faz o mix, ela faz a conectividade entre a receita e a despesa, entre a origem do recurso e o destino do gasto. Como um mecanismo integrador entre a receita e a despesa, o código fonte destinação de recursos exerce duplo papel no processo orçamentário. Na receita indica o destino, na despesa indica a origem. A vinculação de receitas deve ser pautada em mandamentos legais, ou seja, não pode o gestor público criar vinculações da cabeça dele. Existem vinculações que são contratuais, como por exemplo um contrato de empréstimo. Na LRF deixa claro, se você faz um empréstimo para uma finalidade, aquele empréstimo só pode ser aplicado naquela finalidade. Isso também vale para convênio. Então, existem vinculações que são contratuais, convênios, contratos de empréstimo. Existem vinculações que são legais, legais/constitucionais. Essas daí você só pode criar com base na Constituição, ou do Estado, ou na lei orgânica do município, ou em lei. Ou seja, moral da história, se você não for um contrato, não for um convênio, e se você não colocar essa vinculação em lei, ou na Constituição Estadual, ou na lei orgânica, não pode o gestor ele mesmo criar uma vinculação. Isso é vedado. E aí esse gráfico aqui, essa figura mostra muito bem, porque a gente vai ter aqui a conectividade entre a arrecadação da receita e a despesa, os estágios. Ou seja, quando eu arrecado, o dinheiro entra. Quando o dinheiro entra, ele já entra carimbado, separado pelas fontes, com códigos, perfeito? Conforme o código, quando eu for gastar, eu tenho que verificar se o dinheiro, se a despesa que eu vou pagar está contemplada naquele código, que é o código de entrada. Ou seja, a classificação por fonte, ela meio que carimba o recurso na entrada, e ao carimbar na entrada, ela limita onde esse recurso pode ser gasto na saída da despesa. Perfeito? Classificação por fonte. Aí a gente vai ter dois tipos de classificação. A gente vai ter a vinculação ordinária e a vinculada, ou seja, a destinação ordinária e a destinação vinculada. A destinação ordinária é aquele recurso que você pode aplicar onde você quiser. E a destinação vinculada é aquela que já tem um protocolo de entrada e ela já tem um destino certo. Você não pode ficar manobrando. Perfeito? E aí você tem na união, né? Isso é importante. Na união, agora é união. Você vai ter a classificação por fonte, que vai ser o primeiro nível, e a especificação da fonte. A classificação por fonte, ela é de um dígito. E a especificação da fonte, 2 dígitos. Vou colocar dessa forma aqui. 2 dígitos. E aí, a última versão dos manuais, a classificação por fonte, que é o primeiro nível, ou seja, esse curso, ele já está considerando toda a legislação de 2021 em diante, certo? Então isso é importante. Então, a classificação por fonte, ela vai separar a fonte, que é o primeiro nível, em recursos arrecadados no exercício corrente, recursos arrecadados nos exercícios anteriores e recursos condicionados, de 1, 3 ou 9. Ou seja, se eu arrecado esse recurso no exercício atual, eu uso o código 1. Se esse recurso eu arrecadei no ano anterior, quando eu arrecadei no ano anterior, eu carimbei ele com o código 1. Passou o tempo, quem era código 1 vira código 3. Ou seja, ninguém é arrecadado sendo carimbado com o código 3. Você é arrecadado carimbado com o código 1. Caso durante o exercício você não consiga ser utilizado em nenhuma despesa, no final do exercício, no dia 31 de dezembro, quem era código 1 vira código 3. Ou seja, quem é o código 3? São os recursos que eu arrecadei em exercícios anteriores
e que eu não consegui gastar em exercícios anteriores, que eu vou gastar nos exercícios futuros. Por isso que a gente diz que esse código 3, todos os recursos que tem o código 3, eles são úteis no cálculo do superávit financeiro. Porque se você tem um recurso que ele está carimbado com o código 3 dentro da conta única do Tesouro Nacional, significa que aquele recurso, esse ano, ele não é desse ano, ele foi arrecadado em anos anteriores. E o que é o superávit financeiro? Você vai usar os recursos arrecadados em exercícios anteriores e que você não gastou até 31 de dezembro, deduzido das suas obrigações que você tinha em 31 de dezembro. O nome disso é superávit financeiro. Essa diferença você usa como crédito adicional, ou seja, o código 3 da classificação por fonte, ele é peça-chave para você calcular o superávit financeiro com segurança técnica. E o código 9? O código 9 é, quando da elaboração da LOA, pode ser que eu tenha um recurso que dependa de aprovação. Eu lembro que nos blocos anteriores, quando eu falei sobre o princípio do equilíbrio, imagine que você vai precisar aprovar a LOA. A sua LOA está assim, ó. Eu tenho aqui 100 milhões, sendo que desses 100 milhões eu vou ter receita e eu vou ter despesa. A minha despesa de capital, suponho que ela seja 400, vamos supor que ela seja 40 milhões de reais. Suponho que as minhas operações de crédito sejam 50 milhões de reais. Ou seja, as operações de crédito superam as despesas de capital. Ou seja, a regra de ouro, ela vai ser quebrada. Só que a gente aprendeu que a gente não quebra a regra de ouro na hora da elaboração da LOA. A gente quebra a regra de ouro durante a execução do orçamento. Então, quando eu elaborar a LOA, o que é que eu vou fazer? Eu vou quebrar a regra de ouro em 10 milhões. Eu vou usar o código 9, que é recursos condicionados, e vou colocar aqui 10 milhões de reais. O que vai ser esses 10 milhões de reais? Esses 10 milhões de reais são recursos condicionados por quê? Porque eles só vão ser autorizados se durante o exercício o executivo contratar a operação de crédito por meio de créditos suplementares ou especiais e tiver maioria absoluta do legislativo, ou seja, um recurso condicionado a uma aprovação futura. Nesse caso, fica claro que a LOA está sendo aprovada com equilíbrio, só que dentro desse equilíbrio tem um equilíbrio condicionado. Por quê? Porque eu só vou contratar esses 10 milhões que vão me garantir o equilíbrio formal se eu quebrar a regra de ouro. E para quebrar a regra de ouro, eu não posso quebrar a regra de ouro já na aprovação da LOA. A Constituição deixa claro, eu só posso quebrar a regra de ouro mediante créditos suplementares ou especiais durante a execução do exercício por maioria absoluta do legislativo. Perfeito? Então, aí está um exemplo de como usar o código 9. E aí você tem um grupo fonte. Aqui é o grupo fonte. Você vai ter o primeiro código, que pode ser 1 ou 3. E aí, vamos, por exemplo, ingresso de operação de crédito. Naquele exemplo ali seria o 9. Se eu fosse usar taxa, eu posso usar 1, que o recurso é meu. Doações, eu poderia usar o código 1. Certo? Seria o código 1. Código 1. Se fosse um recurso que eu arrecadei, eu não consegui gastar, eu recebi uma taxa, não consegui gastar. Quando for no dia 31/12, quem era 1,74 vira 3,74. O que significa isso? Se você tinha um dinheiro em 31 de dezembro de 1,74, 1,74 seria receita de taxas. Você não conseguiu gastar aquela receita de taxas. Quando virar o exercício, no dia 31 de dezembro, quem era 1,74 passa a ser 3,74. Perfeito? E aqui tem um exemplozinho de recursos ordinários, para dizer que é livre programação. Aqui a gente vai trabalhar na união, o código 01. E aí você tem aqui a cada 100 reais de imposto de renda, vai ficar essas cotas aqui, 21,5 vai ficar para FPE, Fundo de Participação dos Estados, 24,5 para os municípios. No IPI ainda tem os estados exportadores, 10%, e os programas de financiamento do setor produtivo, 3%. E aí eu fiz aqui um gráfico, uma figura bem tranquila, que é a cada 100 reais de imposto de renda, olha os destinos que já tem. FPE, FPM, FPE, Fundo Constitucional do Nordeste, Norte e Centro-Oeste, fonte 01. Aí você tem manutenção e desenvolvimento do ensino e saúde, e ordinários. E aí você está vendo que na manutenção e desenvolvimento do ensino eu vou usar a fonte 00, que é fonte livre, e o idoso 8. Esse idoso 8 é uma forma que a União usou para cumprir a despesa mínima que deve ser aplicada em educação. Por que mudou?
Porque com a aprovação da emenda constitucional 95 de 2016, não tinha mais necessidade de você cumprir o limite em educação respeitando a classificação por fonte, e sim o montante. Então você só basta seguir o montante. E aqui realmente é o que está livre, ou seja, de R$100, só para você ter uma ideia, 41,28 está livre. Só que ainda tem um detalhe. Tem um detalhe ainda. Aqui ainda não está a despesa com saúde, porque a despesa com saúde também possui um teto aí mínimo que você deve aplicar. Beleza? Só que aí no caso da saúde é 15% na União. É 15% da receita corrente líquida. Só que atualmente, como tem a emenda constitucional 95, que é a do teto dos gastos, é sempre o valor do ano anterior corrigido pelo IPCA. Perfeito? Aqui está a memória de cálculo para a gente. Você está vendo aqui. Imposto de renda, como a gente calculou. E aqui eu trouxe um exemplo de um município. Aí você está vendo aqui que tem vários códigos, né? Classificação por fonte. O que você já está vendo aqui, ó? A classificação por fonte desse município, ela é bem diferente da União, né? Porque na União você só tem um código. O primeiro e o segundo. Aqui você está vendo 1, 2, 3, 4, 8, 10. Aqui tem 11. Tá errado? Não, não tem errado. O importante é que o município separe quais são as fontes de origem dos recursos e onde ele vai aplicar esse recurso. Então a gente está vendo aqui que todos esses recursos aqui vão ser aplicados, por exemplo, em vários destinos. Por exemplo, aqui é do Legislativo, aqui é para o Fundeb, aqui é salário e educação, e aqui tem vários códigos. Ó. E os códigos vão mudando. Moral da história, você só precisa saber se as vinculações mínimas que estão presentes na Constituição do Estado ou na lei orgânica do município estão no sistema que você opera. É o que eu falei, a aula aqui não é um curso in company sobre o seu sistema. Mas você sabendo disso aqui, você tem que verificar se o seu sistema corporativo, que você usa para elaborar a LOA, e depois você usa para acompanhar a arrecadação dos recursos, se ele permite essa segregação. Se você não permite essa segregação, você tem que ter um controle extra do sistema que garanta que pelo menos você está aplicando um mínimo em saúde, um mínimo em educação e outras despesas constitucionais. Essas despesas constitucionais a gente vai ver na unidade didática 3 do nosso curso. A gente ainda está na unidade didática 1, que é para você ter aqui uma pincelada de alguns conhecimentos básicos que você não pode prosseguir, você não pode deixar, para avançar e entender o que a gente vai ver na unidade didática 2 e 3, esses conhecimentos aqui são essenciais. Perfeito? Então aqui tem outro exemplo de recursos desse mesmo município, ou seja, 11 códigos. Beleza? E aí vamos para a nossa próxima dinâmica. Como o seu ente controla as fontes de recurso? Busque e depois poste no fórum um link para nós discutirmos. Aí vou dar um exemplo. Alguns TCS padronizam. Então, alguns tribunais de contas do Estado, certo? Eles padronizam a classificação por fonte, até para garantir que aquele Estado, e os municípios que estão naquele Estado, né? Lembrando que onde tem Tribunal de Contas dos municípios, aí não é o Tribunal de Contas do Estado que regula isso. Mas, por exemplo, Mato Grosso. Mato Grosso só tem Tribunal de Contas do Estado, não tem Tribunal de Contas dos municípios. Nesse caso, lá em Mato Grosso, houve uma padronização da classificação por fonte. Por que o Tribunal de Contas padronizou? Porque isso é uma classificação obrigatória, mas não é padronizado no âmbito de toda a União. A STN não padroniza isso. Perfeito? Então, qual é o seu dever de casa? Você vai agora pesquisar na sua LOA quais são as fontes e você vai pesquisar e vai jogar no fórum quem foi que bateu o martelo naquela fonte. Aí você vai dizer assim, como é que eu vou saber que tem ou não a padronização? Aí eu vou dar uma dica. Se no seu município você encontrou determinadas fontes, pegue uma outra LOA de um município vizinho ao seu. Verifique se a classificação por fontes é a mesma. Se a classificação por fonte for a mesma, com certeza é porque isso foi padronizado no âmbito do Estado, certo? Normalmente pelo Tribunal de Contas do Estado. Perfeito? Então esse é o seu dever de casa. Te aguardo lá no fórum com a sua colaboração, dizendo, olha, aqui no meu município, aqui no meu estado, a classificação de fonte ela é padronizada. Quem padronizou? O Tribunal de Contas. Cadê a portaria? Você coloca o link lá, porque lá permite o link no nosso fórum. Tá bom, pessoal? Então, a gente encerra por aqui, certo? Daqui a pouco a gente volta com mais uma classificação importante, a classificação quanto à natureza. Até daqui a pouco. Fiquem com Deus.